Olá, eu sou o presbítero Roberto Chagas e está começando mais um programa de estudo bíblico aqui nesta televisiva, para que você possa compreender e entender um pouco mais das passagens. Estamos lendo nos últimos dias o livro de Daniel e hoje vamos estar no capítulo 9. Mas antes de iniciar, eu lhe peço que você acompanhe aí a nossa vinheta e eu já volto. O livro de Daniel, no capítulo 9, ele tem o título da seguinte forma na minha Bíblia: A oração de Daniel, as 70 semanas, o Messias. O capítulo 9, ele irá se estender com uma visão esplendiosa da oração de Daniel, onde ele fala sobre o que Jeremias deixou da visão que foi dado a ele e também daquilo que Daniel esperava. Fala-se também de todos os reinados e do anticristo e de Jesus. Vamos iniciar aqui para que nós possamos compreender e entender tudo isso. Há uma série de números, de datas que são indicados, umas de teorias de uns e de outros, pois os estudos revelam que muitos daqueles que estudaram os manuscritos e colocaram ali as datas podem ter errado por um pequeno detalhe, mas isso nós vamos ver aqui no decorrer da palavra. Vamos ler então o capítulo 1 e o capítulo 2. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o rei dos caldeus. No ano 1º de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos e de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então vamos parar aqui no capítulo 2 e vamos compreender um pouco o que Daniel se refere ao ler os manuscritos ali que estavam com ele. Ele cita Jeremias, que ao ler estava findando ali a escravidão, a tribulação de Jerusalém com a Babilônia. Nabucodonosor já não estava mais no poder. Beltesazar também não, agora era Dário. E por Dário ser um rei que já compreendia melhor o Deus de Israel, já entendia melhor aquilo que Deus fazia na vida de Daniel, então Daniel achava que aquela profecia que Jeremias havia falado de 70 anos estava no fim. E essa profecia, ela deveria se findar em uma determinada época. Mas Daniel, ao longo do tempo que vai passando, ele começa a se entristecer, pois vai chegando a data que foi falada, vai chegando os 70 anos, se findando, e nada de Dário levantar um decreto com os medos e os persas, assim como foi feito quando ele foi jogado na cova, para que eles que estavam ali cativos pudessem voltar para Jerusalém. Isso não está ocorrendo. E Daniel começa a se entristecer. Ele começa a ficar triste. Ele começa a ficar sem compreender o porquê Jeremias havia levantado uma profecia que não estava acontecendo. Mas as profecias que nos são mostradas, muitas vezes, elas não são concretizadas da forma que nós queremos. Porque a palavra diz que o pensamento de Deus não são os nossos pensamentos. As vontades de Deus não são as nossas. É claro que Deus iria dar a libertação, iria dar a vitória e retirar da Babilônia todos aqueles povos que são escolhidos dele para voltarem para Jerusalém. Mas ainda não era a época. Então Deus permitiu que ainda eles ficassem um pouco mais. Mas por qual motivo? Daniel chega a orar. Porque é citado a oração de Daniel, para que essa revelação do tempo findado fosse revelada a ele.
Será que ele estava errado e as outras pessoas que estavam cativos ali também estavam pecando tanto assim? Então Daniel começa a orar e pedir perdão a Deus pelos seus erros, pelas suas falhas, e para que Deus pudesse perdoar também aqueles que ali se encontravam. Porque o perdão de Deus naquele momento poderia pôr fim àquilo ali que eles estavam passando. Então Daniel se julga um pecador junto com as outras pessoas. Ele se coloca na mesma situação e ele ora a Deus dizendo que ele está errado, que ele está pecando. Vamos continuar um pouco mais para compreender e entender aqui no capítulo 5, que Daniel não se acomodou para esperar passivamente o cumprimento da restauração prometida, né? Então vamos no 5. Capítulo 9, versículo 5, ele diz: pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Mas Daniel não se incomoda com essa situação. Ele vai orar e ele, pelo contrário, começa a interceder com todo o seu coração, com jejum e súplica, pelo cumprimento da palavra de Deus que foi revelada a Jeremias. Daniel ele não fica ali aguardando, já que Deus revelou para Jeremias, vai acontecer. E muitas vezes é isso que ocorre quando nós entregamos uma profecia. A pessoa para de orar, para de buscar e essa profecia demora mais para acontecer. Ela vai acontecer, mas ela demora mais. Vamos voltar lá com Israel quando saiu do Egito? Enquanto o povo estava ali contristado, orando, buscando, Deus levantou Moisés e colocou Moisés ali como líder. Tirou todo o povo, depois de uma oração clamorosa, tirou ali da escravidão do Egito, deu a vitória, mas ao chegar no deserto, começaram a errar, começaram a pecar, afrontando a Deus, afrontando a Daniel, a Moisés, me desculpe, e isso fez com que até a chegada à terra que mana leite e mel, ficaram rodando por 40 anos. E aqui aconteceu a mesma coisa. O povo estava ali, provavelmente falando e reclamando de Deus, que Deus havia os esquecido, que Deus não havia mais olhado por eles, que eles estavam ali perdidos e que não voltariam mais para Jerusalém. E Daniel não se coloca ali ficando somente prostrado ali no local de conforto. Ele vai orar, ele vai jejuar e ele pede perdão dos seus pecados. Eu errei, então eu quero pedir perdão. E peço perdão também a todos os outros que estão comigo. E Daniel faz essa oração fervorosa, um clamor pedindo para que Deus possa estar ali tomando ciência para que as pessoas fossem salvas. E aqui é dito assim, a seguinte: a seguir, ele fez confissão do pecado, identificando-se com o povo de Israel, que pecara contra Deus e se rebelara contra ele. Ele pede restauração de Jerusalém, não por causa de qualquer mérito seu ou de Israel, mas pelo amor de Deus. Olha o que é interessante na oração de Daniel. Quando ele ora, porque o povo sabia que Daniel estava ali numa posição privilegiada. Ele ajudava muitos cativos pela posição que ele estava. Ele não permitia que ali muitos fossem chicoteados ou passassem fome por ele estar numa posição de governador. Então todo mundo sabia que Daniel, pela posição que ele estava, poderia ajudar e interceder perante a Dário, já que Dário gostava tanto dele, para que libertassem a todos eles. Mas Daniel não queria isso, então ele orou para Deus e falava assim: que nós sejamos libertos, mas não pelos meus atos, pelo que eu estou fazendo, mas sim pela sua vontade, mas que o povo reconheça que é o Senhor que está nos libertando, que não sou eu. Essa era a preocupação de Daniel naquele instante. Então ele orava incessantemente para Deus operar o milagre
para que todos fossem salvos, mas que eles reconhecessem que quem estava dando a liberdade a eles, a condição de voltar para Jerusalém, era o Senhor dos Exércitos, era Deus, né? E eles não estavam compreendendo e entendendo isso ainda. Por esse motivo, ele pede perdão dos pecados. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Quando Deus respondeu, demonstrou a sua grande misericórdia e compaixão amorosa, como Deus que é, realmente cumprindo as suas promessas. Ou seja, Deus vai cumprir a promessa num determinado tempo. E ele cumpriu. A palavra diz que ela foi cumprida. Vamos dar aqui uma verificada quando foi que aconteceu. Houve então a profecia e ela aconteceu ali em 70 semanas, após tudo isso que foi falado. Então vamos dar uma conferida aqui no versículo 24, que ela fala assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Aleluia, né? Ungir o santo dos santos. Então, o que ele diz aqui? Ele diz que essa profecia de Daniel a respeito da cidade de Israel é fundamental para os últimos tempos. A palavra traduzida por semana, ela significa uma unidade numérica de 7 anos. Portanto, 70 semanas equivale a um período de 490 anos. 6 coisas específicas seriam realizadas em favor de Israel durante esses 490 anos. A expiação da iniquidade efetuada pela morte expiatória de Jesus. Então, ali está sendo citado 6 aspectos diferentes. A primeira, ela fala sobre a vinda de Jesus, tudo que Jesus vai fazer, a sua crucificação. O segundo, o fim dos pecados de Israel, que voltará para Deus e viverá em retidão. A gente encontra essa passagem também em Romanos, no capítulo 11, versículo 26, onde há um plano divino de salvação de Deus ali. Quando fala o fim dos pecados e o fim da tribulação, ele está se referindo ao fim dos tempos, tá? Não é o fim que agora ninguém vai pecar mais, não é isso. É que Jesus virá e todos que estão ali serão o quê? Chamados. E só vão ficar aqueles que não creem, que não acreditam, que estão em erro, que estão em pecado. Porque é aí que entra aquela em Apocalipse, que Satanás irá dominar durante 1000 anos. Então é isso que está sendo citado aqui. Vamos aqui para o número 3, onde fala a extinção da transgressão nacional, da incredulidade, ela irá cessar. Ou seja, continuamos falando sobre Apocalipse, que a vinda de Jesus irá fazer com que toda incredulidade irá cair por terra, porque aqueles que são escolhidos, que são santos, esses que estão ungidos, serão recolhidos, serão chamados, mas ainda terão aqueles que ficarão uma segunda chance. Vamos dar continuidade aqui no capítulo 9, onde ele fala de um governo de justiça eterna terá início. Ele fala aqui sobre um governo que irá ser levantado, e esse governo estará nas mãos de um que será reconhecido como um Deus, onde na verdade é o anticristo, onde ele irá fazer maravilhas, irá operar milagres, irá fazer uniões com várias nações. E tudo isso está dentro deste capítulo 9, nesta visão, nesta oração que Daniel está fazendo e sendo revelado a ele. Nós continuamos aqui com a quinta profecia, onde as profecias terão seus plenos cumprimentos e também os seus términos. Quando nós chegamos em Apocalipse, chegamos no fim dos tempos, todas as profecias citadas por cada um daqueles que foram escolhidos na Bíblia
todas elas serão cumpridas e se firmarão. Serão elas findadas e acabarão. Quando acabar a última profecia que foi revelada até por João em Apocalipse, onde a visão que ele vê ali dos animais, com patas, com corpo de homem, com cabeça de homem, com corpo de leão, com asas, todas essas visões, os cavalos, os 4 cavaleiros, as guerras, as transgressões, tudo isso irá acontecer. E quando acontecer, findará as profecias, não haverá mais profecias. O que vai haver é somente o anticristo. Vamos ver o último item? Jesus Cristo é ungido rei. Quando ele fala sobre Jesus Cristo é ungido rei, ele já foi ungido como rei, pregado na cruz e ressuscitado. E essa profecia, ela já foi dada há muito tempo atrás. Ela será cumprida e aí será então condecorado o Senhor Jesus, onde nós buscaremos a sua presença, onde ele irá falar conosco, como aconteceu com Saulo. Paulo antes era Saulo perseguidor, mas Jesus vai, fala com ele e o transforma. Ele vira o apóstolo Paulo e de perseguidor ele passa a ser perseguido. Mas antes, porém, ele faz uma série de coisas, visitando cidades, operando milagres, pregando a palavra, sendo acusado como ele acusava os outros. É algo formidável. Vamos seguir um pouco mais, onde fala agora sobre as 7 semanas e 72 semanas, onde Deus revela a Daniel que 79 períodos de 7 anos, somando, portanto, 483 anos. É uma situação aqui de números que é um pouco complicado e nós temos que entender e compreender com calma essa questão aqui de 7 semanas e 72 semanas. Então, Deus revela a Daniel que 69 períodos de 7 anos, somando, dariam 483 anos, na transcorrência entre a data da ordem para reconstruir Jerusalém e a vinda do Messias ungido. Então, o que nós vemos é que nesse tempo que está sendo citado ali, 483 anos, seria um tempo que seria para restabelecer uma nova ordem ali em Jerusalém, para reconstruir a cidade de Jerusalém. E logo a seguir, ele continua que certos expositores da Bíblia diferem da opinião quanto ao tempo exato em que 482 anos começaram. Alguns concluem que foi em 538 a.C., quando Ciro promulgou em favor dos exilados judeus. Porém, este decreto visava a reedificação do templo e não da cidade. É mais provável que a data inicial seja 457 a.C., o ano em que Esdras voltou a Jerusalém e começou a reedificar a cidade. Então nós vemos aqui que os números diferem entre um leitor e outro, uma tradução e outra tradução. Mas nós sabemos que se passou um bom tempo, né? Que se passou um tempo para reconstruir a cidade de Jerusalém. Nosso primeiro bloco está terminando. Nós vamos dar uma parada para os nossos patrocinadores e eu já volto. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba e região metropolitana, com as mais belas armações de óculos para você e sua família, que vai deixar você muito mais atraente no trabalho, na música, na educação. Está também na leitura Ótica Condor, para que você possa a cada dia mais ficar muito mais atraente. Shopping Green Tower, Rua Emiliano Perneta 288, Loja 9, Centro, Curitiba, Paraná. Telefone 32231887. Também atendimento pelo celular 984453353. Óticas Condor.
Oi, meu nome é Calbel, sou vocalista da Banda do Mundo e essa é uma pequena homenagem da Banda do Mundo para essa grande cantora que se partiu tão cedo, Marília Mendonça. Essa música se chama O Canto de Marília. Essa é para você. Valeu! De Marília, ecoando numa ilha, toda a força feminina, o amor presente em cada coração. Seu sorriso de menina, bem descontraída, sempre de bem com a vida, deixou um legado em forma de canção. Seu sorriso de menina, bem descontraída, sempre de bem com a vida, deixou um legado em forma de canção. Todo o universo chorando por você. Será muito difícil te esquecer, Marília. As suas canções cantaremos com prazer, porque vai ser difícil te esquecer. Porque vai ser difícil te esquecer. O canto de Marília ecoando numa ilha, toda a força feminina, o amor presente em cada coração. Sorriso de menina, bem descontraída, sempre de bem com a vida, deixou um legado em forma de canção. Todo o universo chorando por você. Será muito difícil te esquecer, Marília. As suas canções cantaremos com prazer, porque vai ser difícil te esquecer. Porque vai ser difícil te esquecer. Porque vai ser difícil te esquecer, Marília. Te esquecer, Marília. Te esquecer, Marília. Te esquecer. Voltei. Estamos falando aqui de números que se diferem da visão de Daniel. E falamos sobre as 7 semanas e as 72 semanas. Mas esses números, eles se diferem. Uma tradução diz 483 anos, que começou logo após Ciro, que prolongou dos exilados judeus, que pode ter acontecido em 538. Em outras, já falam em 457 sobre Esdras, que pode ter iniciado ali, quando Esdras volta a Jerusalém e começa a reedificar, a reconstruir a cidade. E notamos que esses 483 anos, eles terminam em 27 depois de Cristo, que foi aproximadamente o ano em que Jesus começou o seu ministério. Então nós sabemos que Esdras reconstruiu a cidade e pode ter terminado em 27 depois de Cristo, que aproximadamente foi quando começou o ministério de Jesus. Então nós sabemos que esses números eles se diferem um pouco. Mas vamos aqui para o
o versículo 26, onde ele nos explica um pouco mais sobre essa questão. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais o povo do príncipe que há de vir. Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação. E até o fim haverá guerra, estando determinadas as assolações. Aqui, tudo isso acontece depois das 7 semanas, e mais as 70 semanas, que dá um total de 69 semanas, ou seja, 483 anos, onde duas coisas acontecem. A primeira é que o Messias será tirado ou crucificado. Então, agora nós já estamos falando sobre Jesus Cristo, onde todo esse tempo que está sendo citado, de 483 anos ou 427 anos, 67 semanas ou 70 semanas, ela está falando sobre a questão da era de Jesus, que Jesus já está fazendo a sua obra messiânica, Jesus já está fazendo as maravilhas, Jesus já está curando, mas ele será o quê? Crucificado, será perseguido. E é aqui que entra a palavra, que será o fim da inundação, haverá fim de guerra e determinadas assolações irão acontecer. Então, tudo isso está sendo falado sobre essa questão, que o povo do príncipe que há de vir destruirá Jerusalém. Quem é este povo do príncipe? Quem é este príncipe que está sendo falado? Este príncipe é o que nós falamos no bloco anterior. Será levantado um príncipe que irá fazer maravilhas, que irá fazer milagres, mas esse príncipe é o anticristo. E ele será levantado como líder de todas as nações. E ele irá destruir a cidade de Jerusalém novamente. Ele irá perseguir aqueles que são servos do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui ele diz e completa-se assim, que o príncipe se refere ao anticristo, ao fim dos tempos. Note que a destruição de Jerusalém não ocorreu imediatamente após a crucificação de Cristo. Portanto, há um hiato de tempo entre o final dos 79 semanas e o início da 70ª semana. Os exegetas concluem que esse período de tempo corresponda ao período da igreja, nossa época. Está falando agora dessa nossa época aqui. Ou seja, nós sempre dizemos que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está muito próxima, porque tudo o que está acontecendo hoje, com as pestes, com as enfermidades que não têm curas, que o homem, o ser humano, o cientista, por mais que seja ele muito estudado e a ciência esteja ela toda evoluída, não encontra solução para essas enfermidades. Então, nós vemos que isso, juntando-se com as guerras, as brigas entre nações por interesse político, está sempre se cumprindo as profecias e nós estamos o quê? Chegando a esse ponto aqui que se fala sobre os períodos da igreja, que vão começar agora a perseguir as igrejas. E não está longe. E lá no 27 ele diz assim, ele firmará um concerto por uma semana, né? Lá no 27 ele diz assim, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a sua asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, o que está determinado e será derramado sobre o assolador. Esse estabelecimento aqui, de concerto do príncipe que há de vir, é que Israel marca o início da 70ª semana, os últimos 7 anos da presente era, que a Bíblia ensina o seguinte, que o príncipe fará o concerto com Israel e o anticristo, que é o anticristo, mas ainda camuflado naquela ocasião. Ou seja, o anticristo irá enganar todo mundo. Ele fará concertos. Ele irá ficar durante uma semana tratando todo mundo muito bem. Mas no meio da semana ele já começa a revelar. A gente diz assim, né? Já está colocando, né, as suas unhas de fora, né? Está mostrando as garras.
E é ali que vai acontecer, onde o anticristo vai começar a revelar o seu intuito. Ele vai começar a revelar o projeto que ele tem, não somente para destruir Jerusalém, mas para destruir também todos os seguidores de Cristo. Vamos continuar aqui, para que você possa entender. O anticristo certamente negociará um tratado de paz entre Israel e seus inimigos no tocante da disputa territorial. Então, quando nós vermos, caso você tenha dúvida, essas coisas que estão sendo reveladas, de um anticristo, será líder de todas as nações, ele fará alianças. Em uma semana, ele irá começar a mostrar que o seu pensamento é um, e depois ele muda o pensamento, ele se revela quando ele estiver no poder. Então, quando você começar a ver isso, creia, é o anticristo. Ele começa a se mostrar, ele começa a se revelar. Então, nós vemos aqui que o anticristo, ele irá fazer as suas alianças, ele irá fazer com que as pessoas começem a acreditar nele. Mas já na primeira semana, ele vai mostrar as garras. Ele vai destruir Jerusalém e vai começar a perseguir a todos aqueles que são servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade aqui um pouquinho para compreendermos mais sobre essa visão. Na metade dos 7 anos, após 3 anos e meio, o príncipe romperá seu concerto com Israel. Irá declarar-se Deus e apoderar-se do templo em Jerusalém. Proibirá a adoração ao Senhor e assolará a Palestina. Logo depois de uns 3 anos e meio ali, 4 anos, talvez um pouco antes, que ele irá mostrar as garras dele e irá simplesmente desfazer a aliança com todos aqueles que se aliaram a ele. Ele vai perseguir ministros, ele vai perseguir presidentes de outros países, ele vai perseguir todos os seus aliados, porque ele vai se declarar o quê? Um Deus. Ele vai se declarar um Deus, algo que ele sempre quis quando ele estava como um arcanjo. Mas agora na terra, ele se declara um Deus. E esta declaração irá para quem tem visão, para as pessoas que acompanham os estudos bíblicos e têm visto as coisas que acontecem, a partir do momento que ele se declarar no poder, que ele estiver ali com todas as nações em suas mãos, e ele dizer, eu sou Deus, aqueles que fazem estudo e que ficaram, aqueles que ficaram por algum motivo, vão começar a acreditar ainda mais. Opa, esse aí é o anticristo. Esse daí é o tal que está citado na Bíblia. Né? Então, todos eles começarão a ver. Né? Vamos lá de novo. A importância profética da abominação, da desolação, será conhecida somente pelos santos de Deus. Viu o que eu acabei de falar agora? Só os escolhidos é que vão compreender, entender e ter visão para entender que aquele que está ali é um anticristo. Aquele que está agora no comando é Satanás revestido de homem, mas falando que é um Deus, onde ele vai enganar muitos, fazendo o quê? Maravilhas. Operando o quê? Curas. Operando o quê? Milagres. Porque ele tem poder para isso que foi permitido por Deus. Mas ele irá enganar muita gente. Vamos continuar aqui, ó. Jesus disse que os crentes devem estar atentos a este sinal determinante, pois assinalará o começo da contagem regressiva de 3 anos e meio até a sua vinda em glória. Está lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 15. Então Jesus ele nos abre os olhos, nos dá alienação, nos dá o conhecimento, para que nós possamos ler a palavra, compreender que o anticristo virá e que após 3 anos ele irá tentar de todas as formas acabar com Jerusalém, acabar com o povo. Mas nesse terim temos ainda quem ficar, tem ainda uma esperança em nosso Senhor Jesus Cristo.
Será tempos de perseguição, de tribulação. Se você acha que hoje você está sendo perseguido, você ainda não sofreu ainda o suficiente. Porque nós vemos aí nas mídias sociais, na televisão, que há muitos países que você não pode falar de Jesus. Há muitos países que você não pode ter uma Bíblia. Estão queimando Bíblia, estão decapitando pastores, estão decapitando missionários, famílias inteiras de pregadores da palavra. Estão matando. E muitos que não podem mais levar a palavra estão se escondendo em florestas. Então, a perseguição, ela já está ocorrendo, mas ela não está da forma que está aqui. Vamos continuar um pouco mais? A vinda do Messias ocorrerá no fim dos 7 anos, segundo período de 3 anos e meio. O Apocalipse confirma essa cronologia ao declarar 2 vezes que o anticristo terá poder somente durante 42 meses. Ou seja, nós citamos aqui o que está sendo falado sobre a vida do anticristo, sobre aquilo que irá acontecer e a volta de Jesus. Mas há também passagens que cita falando de 1000 anos, que ele ficará durante 1000 anos no poder, onde ele ficará 1000 anos fazendo tudo o que ele quer aqui na terra. Mas que Jesus depois virá e irá acabar com toda essa tribulação, que irá acabar com esse domínio do anticristo. E nós continuamos aqui da seguinte forma. Daniel declara mais tarde, outra vez, que haverá um período de 3 anos e meio, um tempo e tempo, metade de um tempo, ou seja, entre um começo da grande tribulação e o seu fim. Então é sempre citado aqui 3 anos e 3 anos e meio, onde irá começar o reinado, o principado de anticristo, onde ele diz que estará no poder, e depois o fim. E Daniel cita novamente essa passagem. Então ele está citando esses 3 anos e meio aqui. Vamos dar continuidade aqui, para entendermos um pouco mais. Eles falam muito aqui em números de anos. Falam de 3 anos e meio, de 483, de 490, de 67 semanas. É uma passagem onde você tem que anotar todos os dados, tem que entender bem o que vai ocorrer dentro desses períodos de anos, pois é uma passagem muito difícil de estudar. Ela não é para qualquer um. Vamos dar continuidade. A abominação desoladora é o sinal inconfundível de que a grande tribulação já começou. Então ele já está citando aqui que as perseguições, que as coisas que acontecem neste mundo, de brigas entre nações, das pestes, já começou. Ou seja, podemos dizer que o primeiro e o segundo selo já foram abertos. Mas quem é que está conseguindo compreender e entender que isso está acontecendo? São muitos poucos que conseguem entender. Vamos ver aqui a 6ª parte, o 6º item, que ele diz assim: a tribulação e o domínio do anticristo terminarão quando Cristo vier com poder e glória para julgar os ímpios, para destruir o anticristo e para começar o seu reino milenar. Após todas essas passagens, após tudo isso que o anticristo fizer, a palavra diz que o sonho de Daniel, a visão dele, vai dizer que o domínio do anticristo irá terminar. Mateus 25, do capítulo 31 ao 46, também ele fala sobre isso. O apóstolo Mateus, ele cita esta passagem, que o anticristo irá dominar por um determinado tempo, e logo após Jesus virá e irá finalizar toda essa tribulação. Vamos dar mais uma parada agora nesse segundo bloco. Fica aí com os nossos patrocinadores e eu já volto para encerrar esse estudo bíblico de hoje.
Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba e região metropolitana, com as mais belas armações de óculos para você e sua família, que vai deixar você muito mais atraente no trabalho, na música, na educação. Está também na leitura Ótica Condor, para que você possa, a cada dia mais, ficar muito mais atraente. Shopping Green Tower, Rua Emiliano Perneta 288, Loja 9, Centro, Curitiba, Paraná. Telefone 32231887. Também atendimento pelo celular 984453353. Óticas Condor. Oi, meu nome é Calbel, sou vocalista da Banda do Mundo e essa é uma pequena homenagem da Banda do Mundo para essa grande cantora que se partiu tão cedo, Marília Mendonça. Essa música se chama O Canto de Marília. Essa é pra você. Valeu! Toda força feminina, o amor presente em cada coração. Seu sorriso de menina, bem descontraída, sempre de bem com a vida, deixou um legado em forma de canção. Seu sorriso de menina, bem descontraída, sempre de bem com a vida, deixou um legado em forma de canção. Todo o universo chorando por você. Será muito difícil te esquecer, Marília. As suas canções cantaremos com prazer, porque vai ser difícil te esquecer. Porque vai ser difícil te esquecer. O canto de Marília ecoando numa ilha, toda a força feminina, o amor presente em cada coração. Sorriso de menina, bem descontraída, sempre de bem com a vida, deixou um legado em forma de canção. Todo o universo chorando por você. Será muito difícil te esquecer, Marília. As suas canções cantaremos com prazer, porque vai ser difícil te esquecer. Porque vai ser difícil te esquecer. Porque vai ser difícil te esquecer, Marília. Te esquecer, Marília. Te esquecer, Marília. Te esquecer. Voltei e eu quero ler aqui o versículo 27 para que nós possamos finalizar o capítulo 9 aqui nesse terceiro bloco. E ele diz assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares.
sobre a asa das abominações, e virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então Cristo refere-se à visão de Daniel quando disse: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, essas palavras de Jesus estão se referindo à futura destruição do templo de Jerusalém pelo anticristo. Há uma visão, há uma confirmação, e onde ele diz que será firmado um concerto com muitos, por uma semana. Já falamos sobre isso. Lá no bloco anterior, nós comentamos sobre essa questão. Satanás, então, ele irá fazer um concerto com todos aqueles que são fracos, um concerto com todos aqueles que não têm visão. E tudo isso que está sendo falado aqui no capítulo 9 vai acontecer. Vai acontecer guerras, vai acontecer perseguições, vai acontecer que aqueles que estão frágeis irão fazer concerto com o anticristo. Ele irá enganar muitas pessoas em todos esse tempo que ele ficará em determinado tempo como um líder espiritual para muitos, como um Deus para alguns, mas na verdade como um perseguidor daqueles que são servos de Deus. Então, o que está sendo mostrado para Daniel é uma das passagens mais findáveis do fim dos tempos. É uma das passagens mais fantásticas, onde a pessoa que tem compreendimento da palavra e possa compreender que tudo isso irá acontecer, pois há muitos ainda, você que está podendo assistir e acompanhar aí os estudos que nós passamos, infelizmente tem muita gente que ainda não acredita que essas coisas irão acontecer. Muita gente ainda acha que há casualidades ou que são coisas conformantes ou conflitantes com a situação de agora, que são casualidades ou coincidência, que é ainda um pouco pior, né? Então, todas essas coisas que estão sendo faladas vão acontecer. Haverá um anticristo que virá dentro da visão de Jeremias e daquilo que foi revelado a Daniel. Ele virá, fará concertos, ele se mostrará bonzinho, se mostrará uma pessoa que faz milagres, uma pessoa que opera maravilhas, uma pessoa com uma sabedoria tremenda, com uma dicção que sabe falar fluentemente, uma pessoa já conhecida da mídia, não é qualquer um, ele já vai vir de um alto posto, ele já vai vir com uma determinada liderança, ele irá chegar aos pouquinhos, irá dominando os espaços, irá convidar e convencer vários líderes a se formar uma aliança com ele. Ele irá fazer com que muitos entreguem para ele o controle de muitas armas. Ele irá fazer com que muitos ali entreguem para ele a parte financeira do país, onde irá levantada uma moeda global. Tudo isso irá acontecer com o anticristo. Tudo isso será firmado quando ele estiver no poder. Mas para que você possa ter a visão e compreender, é quando ele começar a falar de paz, quando ele começar a falar que tem que cessar as guerras entre os palestinos, entre os judeus, entre Israel, entre todos aqueles que estão lutando por domínio próprio hoje. Na hora que ele se levantar e propor a paz mundial, você começa a compreender que esse é o anticristo, mas muitos ainda não irão ver. Só após a revelação
que ele mesmo dará, porque ele irá mostrar para muita gente que ele é uma pessoa boazinha, que ele é um cara de confiança. Por este motivo ele vai criar o quê? Amizades. Você não faz isso quando você começa a ter uma pessoa que chega há pouco tempo e ele começa a conquistar a amizade de todo mundo e a confiança? Você não deixa ele entrar na sua casa, onde nós costumamos dizer assim, né? Fulano está tão à vontade que ele até abre minha geladeira. Então, quando a pessoa chega neste ponto, é sinal que a confiança dele dentro do seu lar, ela já está acima de um determinado limite de outras pessoas. E isso vai acontecer com o anticristo. Ele irá abrir a geladeira de muitos países. Ele irá mexer na geladeira de muitas lideranças. Ele vai tomar conta de espaços aos pouquinhos. E na hora que ele tiver tudo ali centralizado, ele irá se levantar como um Deus. Ele irá exigir que todos o adorem. Ele irá exigir que todos se prostrem perante ele. Assim como aconteceu com Nabucodonosor, quando levantou a estátua. Nabucodonosor levanta a estátua e ordena que todos os seus súditos, governadores, todos os príncipes, homens, mulheres, soldados, jovens, dobrassem o joelho e adorassem aquela imagem. Queria ser um Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego se negam a fazer, ele se revolta. E o anticristo fará a mesma coisa. Ele vai exigir que muitas pessoas o adorem, o tratem como um Deus, o reconheçam como um Deus. Ele terá um poder imenso em suas mãos, mas será por pouco tempo. Mas aqueles que não fizerem o que ele está mandando, ele irá matar, ele irá decapitar, ele irá mandar fuzilar, e mandar jogar em fornalhas de fogo. Muitas coisas ele irá fazer. Vai levantar uma moeda mundial, vai ter o domínio de toda a parte financeira. E quando você começar a perceber isso, talvez seja tarde. E quando você começar a enxergar essas coisas, talvez seja tarde. O anticristo ele está a rodear, como ele fez com Jó. Ele rodeia, olhando todas as nações. Ele rodeia país por país. Ele mexe em cada estrutura, colocando ali na cabeça de determinados líderes que eles devem entrar em guerra com outra nação. Porque depois ele vai ter controle de tudo. Ele vai conseguir manipular todo mundo. Ele fica rodeando, rodeando, rodeando. E é assim que faz uma pessoa que tem interesse. Quantas pessoas no seu meio você já percebeu que fazem isso? Fica rodeando, 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 para chegar aos pouquinhos e depois conquistar ali a atenção, a confiança, e depois se revela, né, o verdadeiro ser que ele é. No começo ele vai criando ali, ajudando muita coisa, mas depois ele vai causar uma destruição e uma dor. Pode ser no seu lar, um hall de amizade, você conhece uma pessoa na empresa e ele fica rodeando você ali, rodeando. Começa a frequentar a sua casa, quando você vê ele já está dormindo na sua casa e ele está causando ali problemas com você e a sua esposa e a sua família. E é assim que o anticristo vai fazer. Ele vai ficar rodeando. Depois ele vai entrar e vai destruir tudo aquilo que ele puder. Tudo. Tudo. E esta visão de Daniel, ela fala sobre tudo isso. Ele fica entristecido, primeiramente, porque ele lê as palavras que Jeremias escreveu, achando que já está acabando tudo. E não é isso que acontece.
Mas depois ele começa a compreender os motivos que estão acontecendo para que esses 70 anos não se cumprem. Então ele vai orar. Ele vai orar para que ele mesmo seja perdoado e as outras pessoas possam ser perdoados. Mas logo a seguir ele tem uma outra visão que vai lhe mostrando também a vinda de Jesus, o anticristo, as tribulações, as perseguições. Esse capítulo 9 é formidável. Formidável. Estuda ele aí com calma, porque como eu já falei, ele cita vários anos, várias semanas, ele cita várias datas, e você pode não ter compreendido aqui tudo que eu falei, mas se você começar a ler e estudar, você vai compreender um pouco do que eu falei nesse estudo de hoje. Eu quero pedir para você que você possa nos acompanhar todos os estudos bíblicos que nós damos aqui nessa rede televisiva. Eu não sei aonde você está neste momento, se você conseguiu assistir desde o primeiro do livro de Daniel, mas nos canais do YouTube, em nossas televisivas, você encontra desde o primeiro. Aí você pode ir alienando cada um para compreender. E assim como Daniel fez a oração ali, pedindo pecado, pedindo pelos seus erros para que fossem perdoados, e também ao povo de Israel, eu quero também fazer uma oração neste momento. E como eu sempre digo aqui, para mim não importa a religião que você está, a igreja que você congrega, o ministério, ou então o seu cargo, se você é pastor, se é padre, se é budista, ou se é de outra religião. Não é isso que me preocupa no momento. O que me preocupa é se você ora ou não ora, se busca e jejua ou não. Eu lhe peço que você, neste momento, adore a Deus, porque nosso Deus é um só. E esse Deus é que nós temos que buscar. O meu Deus é o seu Deus, seja onde você estiver, em qualquer país que você estiver, Ele é o seu Deus. Olha o que aconteceu com Raabe. Raabe não acreditava num Deus que ela nem tinha ainda conversado com nenhum dos seguidores. Ela só foi ter a oportunidade de falar que ela acreditava no Deus de Israel quando ela conheceu os 2 espias. E você que está aí desse lado, se estiver na mesma posição que Raabe, você está acreditando no Deus que nós servimos, mas não teve oportunidade de conversar com ninguém ainda. Mas você sabe que esse Deus que está lá no alto é o Deus que opera milagres, é o Deus que faz maravilhas. E é para este Deus que nós vamos orar agora. Se você puder se colocar de joelho, se você puder se prostrar de joelho onde você está, faça isso. Agora, se você não puder, feche somente seus olhos. Feche somente seus olhos, porque a palavra diz que aquilo que está ligado na terra está ligado no céu. Então vamos orar então neste momento. Senhor, neste momento nós lhe pedimos perdão pelos nossos erros e nossas falhas. Pois assim como Daniel, ó Pai, orou, pois o tempo estava chegando ao fim, mas a sua libertação e do povo não chegava, ele orou e pediu perdão não somente por ele, mas também por todos que ali estavam. E eu lhe peço perdão, Senhor, pela minha vida e a vida dos meus entes queridos, pela minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas que estão acompanhando esta oração nesse dia de hoje. Nos perdoa, ó Pai, pois sabemos que a vinda do seu Filho amado está próxima. Mas antes, porém, teremos, ó Pai, o anticristo. Ele irá nos perseguir, irá nos enganar. Mas que nós possamos, Senhor, ter a visão de perceber quando ele começar
a fazer as alianças, para que nós possamos, Senhor, clamar ainda mais forte, para que seu Filho venha e nos leve na primeira chamada. Então eu lhe peço, Senhor, visita a casa, o lar de cada um daqueles que aqui estão, porque santo é o seu nome. Acompanhe aí as nossas redes sociais, a produção já colocou aí para você, tá? O endereço da igreja, e entre em contato conosco, faça um comentário sobre os estudos que estamos fazendo, ou uma crítica ou não. Você é livre para opinar. Quer um estudo de alguma palavra, de alguma passagem? Entre em contato conosco. Até o próximo programa.